Olá, seja muito bem-vindo. Hoje estaremos aqui falando sobre o aniversário da nova lei de licitações. Antônio, ela ainda continua sendo nova lei, fazendo aniversário de 2 anos ou não? É quase recém-nascido, ainda podemos Recém-nascido, chamar né? de nova Se for lei. comparado com o irmão mais velho dele, né, 866, Exatamente. então ele é um bebezinho, né? Um bebezinho quase filho da lei anterior, né? E sem trocadilho nenhum, porque algumas coisas vieram ali como melhoria da última lei. Teve alguma mentira que você contou hoje sobre a nova lei? Porque é 1 de abril, não é? Olha, ainda não contei nenhuma mentira, mas quem sabe eu não conte alguma aqui, quem sabe. Pensa aí no final pra gente poder já... Vou pensar. Obrigado. Na verdade... Ah lá, já veio. Ó. Quem virá para o nosso quadro hoje, eu iria contar algumas coisas dele, que se eu contar, as pessoas vão achar que é mentira, mas é verdade. Assim como a nova lei. Entendi. Que foi publicada no dia 1º de abril, muita gente achou que era mentira. Muita gente achou que era mentira, mas era verdade. E se eu contar as coisas Bom, eu vou ficar quieto porque ele trouxe esse estúdio maravilhoso para nós, então ele está com crédito por enquanto. Ah, você tá falando do Silvio Santos. Exatamente. Eu acho que ele vem hoje aqui, é verdade. Me falaram que ele viria. Mas o Antônio, o pessoal já tá falando, olha, Antônio, ninguém aguenta mais, você tem que superar. Eu estou tentando, eu já fiz tratamento. Você que é psicóloga, por favor, me ofereça tratamento. Eu estou tentando, mas a cada episódio ele supera em alguma coisa e eu vou retroagindo. Entendi. É quase voltando fase na licitação. Teremos hoje, então, mas hoje é um dia comemorativo, um dia muito feliz, especial, inclusive. E estamos elegantes. Elegantes, né? De camiseta, mas de blazer, né? Claro. Porque também as duas férias estão aqui também, né? Você pode ver. Enfim, vamos a eles, então. Quero apresentar Jander. O Jander Leal, ele é um professor desde 1989, da época da fralda de... Não, peraí, porque eu sou de 89, não. Eu trabalho com licitação na administração pública desde 89. Ah lá, viu? Meu Deus. Ele tá corrigindo. Não, né? Mas eu cliquei aqui, Antônio, o que eu faço? É o menino do roteiro, É o menino do roteiro do Portioli. Desculpa então, Jander. Servidor público federal, aposentado, economista e advogado, professor universitário de Direito Administrativo e Ambiental. Coordena MBA de Licitações e Contratos na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, mestre e doutor em Planejamento Estratégico Ambiental. E também estaremos aqui falando com ele, eles formam uma dupla incrível, viu? Professor Jamil Manasso, que estará com a gente também. Posso falar? Pode. Semana que vem ele já gravou aqui. Vai voltar de novo, sabe? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele já tá batendo carteirinha aqui. Ele já falou que vai ficar aqui. Batman e Robin. Eu sou o Batman, né? Ele é o Robin. Eu vou cobrar também voltar, então. O Jamil, ele é servidor público, palestrante na área de licitações e contratos, 19 anos de experiência, pai de 4 meninas e um menino, casado com a Nina Soares. Ele é de Manauara, amazonense, residente em Porto Velho, Rondônia. Para quem não conhece, siga ele nas redes sociais. No Instagram, @JamilManasfi, com I no final. Falaremos hoje sobre a nova lei de licitações e seu aniversário. Então, já quero emendar uma pergunta para ambos. Primeiro, sejam bem-vindos aqui. Muito obrigado. 1 ano dessa nova lei, na opinião de vocês, os órgãos públicos já estão preparados para usar a nova lei? Posso pensar? Não. Não estão. Porque o grande problema que eu vejo da nova lei é um problema cultural. Porque regra, a gente tem boa reputação e sabemos fazer normas e regras. O grande problema é o pessoal que vai dar braço a essa norma. Então, o problema cultural que nós temos passa pelo viés da capacitação, do preparo, da profissionalização, que eu acho que é o rumo que a nova lei quer dar. Como a gente ainda não é nem profissional e nem temos capacitação suficiente e nem as regras que vão regulamentar os dispositivos, então, para mim, ela ainda é novíssima. Boa. Eu particularmente parto ali da premissa, quem é da administração pública federal já saiu na frente, né? Porque muito da nova lei
quem é da administração pública federal já vinha aplicando. Agora, quem vai ter uma certa dificuldade aí, quem está nesse momento de capacitação, de aperfeiçoamento, são os estados e os municípios. Esses sim irão começar uma trajetória de capacitação para tentar alcançar aquilo que há muito tempo já vem sendo empregado na administração pública federal. Então, a gente parte desse princípio que estados e municípios terão uma certa dificuldade. E eu tenho sentido também que, nesse momento, tudo está sendo caminhado, acho que o Jander também tem essa ideia, tudo está sendo caminhado para a utilização da contratação direta, principalmente por valor. Então, o primeiro pensamento que nós temos é que os órgãos estão se capacitando para começar pela contratação direta e não pela licitação. Não, e eu vou além nesse teu aí panorama de estados e municípios. Existem muitos órgãos federais pequenos que também vão ter dificuldade de aplicar agora, né? Os conselhos, né? As autarquias e órgãos federais mesmo, que são pequenos e que têm autonomia administrativa para licitar e que vai ter dificuldade para implantar, principalmente no que tange a segregação de função e gestão de competência. Agora, porque não tem para todo mundo. Agora, o legal falar de planejamento junto com o mestre, doutor em planejamento, é que a nova lei vem pedindo muito de planejamento. E é algo que até então a gente não tem o costume de fazer. Uma vez me perguntaram, acho que o Jander estava no mesmo evento que eu, perguntaram assim, professor Jamil, como é que anda o planejamento nos órgãos públicos brasileiros? Aí eu fiz assim, o pessoal tá tudo ok? Não, é zero. Por quê? Porque a gente está começando a enraizar uma cultura que até então não tínhamos, que é a cultura do planejamento. E eu sou da época em que se escreve e compra lá. Manda para o setor de licitação e compra, sem menor critério do compromisso com o quantum, com a qualidade, com a utilidade. Então, a era do planejamento, que já deveria ser desde os primórdios, porque isso está atrelado ao consumo de uma forma geral, todo mundo planeja para consumir, a administração pública é consumidora. Então, esse primórdios que eu vivi é uma época em que não se preocupava com isso. Por isso que nós ficamos famosos, né? Por ser fanfarrões, por ser maus gestores, por fazer péssimo uso do erário público, com vários noticiários no Fantástico. A administração pública é famosa com essa reputação péssima. Então, o planejamento ela pode inaugurar e ser uma oportunidade de se olhar para uma nova era de planejamento, e aí a tão sonhada eficiência que veio lá em 98, talvez a gente consiga chegar com novos contornos de efetividade. Porque eficiência em isolado e eficácia em isolado não atende também. Perfeito. Você tem que chegar onde você quer, você precisa planejar onde você quer chegar. Perfeito. E eu acho que, como eu comecei hoje falando sobre profissionalização, eu acho que a palavra de ordem é essa. O que se espera do gestor público, do comprador público, do fiscal público, é a profissionalização daquilo que ele faz. E aí, por isso que a razão de ser da gestão por competência faz todo sentido nisso aí. Botar Perfeito. A pessoa certa no lugar certo. Exatamente. E é bem interessante tudo que eles trouxeram. Veja, tá certo, em que pese os municípios com menos de 20 mil habitantes, eles terem um prazo maior para aplicar plenamente a nova lei. É claro que, assim, para quem está nos assistindo, não é uma carta em branco para você ficar sentado parado, até porque os regulamentos virão e muita coisa da 8666, ainda que ele não seja obrigado a aplicar toda a lei 1433 na íntegra, ele não vai mais poder utilizar. Então, ele já tem que se preparar agora. Só que tem um problema que o professor Jamil trouxe que é importantíssimo. E os órgãos federais pequenos, que não têm pessoal suficiente, eles são obrigados a aplicar a lei no dia 1º de abril de 2023. E o que o professor Jander trouxe, eu assino embaixo e é uma das coisas, eu quero até expor para os professores, para eles verificarem se faz sentido. Eu vejo muito assim, o que a gente tinha na 8666? Um processo de seleção muito forte. Então, ele trazia o foco para a seleção do fornecedor. O que eu vejo na nova lei, ela está pautada em planejamento e gestão. Então, veja, não que ela deixou de lado o processo de seleção, muito pelo contrário, ela manteve a questão da seleção, só que ela focou muito na questão do planejamento e focou muito na questão da gestão, não que a 8666 não trouxesse, mas
hoje a gente enxerga que os dispositivos que tem na Lei 14.133 focam mais nisso. O profissionalismo da contratação não é simplesmente eu necessito, eu vou lá e compro. Não. O que eu necessito, como eu necessito. O próprio estudo técnico preliminar é essencial. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei de boca aberta dando um treinamento para um determinado órgão. E o gestor falou para mim, poxa, você está fugindo totalmente do escopo, você está falando de estudo técnico preliminar, a gente não usa isso aqui. Eu falei, meu Deus, mas como que você faz planejamento sem fazer um estudo técnico preliminar? Eu não quero nem aprofundar na questão de matriz de risco, que talvez seja muito, né, neste momento, né? Mas estudo técnico preliminar não é tão... Às vezes as pessoas olham e falam, meu Deus, é algo gigante. Não, cara, é você analisar qual é a solução para o meu problema. O resumo é isso. Qual é a solução para o meu problema dentro daquela realidade de mercado e da minha realidade? E o legal, antes de tudo isso, né, Jander, que antes de chegar no ETP, a gente tem um documento que a gente não tem o costume de utilizar, chamado documento de oficialização da demanda ou documento de formalização da demanda. A gente vem com aquela ideia de sempre trazer a solução. Mas quando a gente traz esse documento para dentro do processo, a administração pública não consegue vislumbrar que nesse processo agora, ele tem que trazer o problema e esse problema vai ser tratado no estudo técnico preliminar na busca da melhor solução. Então, quando a gente coloca na prática para exercitar, todo mundo já começa com a solução. Por quê? Porque a gente é acostumado, né? É a síndrome de Gabriela. A gente vem condicionado. Então, a gente tem que quebrar. Aí, ó o coaching baixando, o mindset, né? Na administração. Semana que vem vai ter muito coaching. Meu Deus, se você tá assistindo, espere pra semana que vem, teremos de frente com o Jamil. O coach das solicitações. Então, você, Antônio, tocou numa situação... um comentário que acho que vale um outro comentário em cima. Eu me lembro bem, meio que Raul Seixas, quando a Lei 8666 saiu, em 93, eu já trabalhava com licitação, e eu fui fazer a primeira capacitação, foi na ENAP, e na época, né, para tentar entender, e isso levou um tempo, por que a Lei 8666 exigiu tanto na seleção do fornecedor, era só entender o contexto em que o Brasil estava naquele momento. Era uma época em que se contratava mal. Era uma época em que o fornecedor olhava para a administração e vou empurrar qualquer coisa, porque ela não sabe pedir. Hoje a gente usa até como síndrome de Alice, né? Mas, e exatamente por preocupar-se com quem vai contratar, é que teve que se apertar na lei. Então, a lei ela veio com esse clamor de focar em quem vai contratar com a administração. Só que eles esqueceram em algo primordial, porque não bastava olhar para a pessoa jurídica e ela ser adequada. Precisava olhar para a questão qual a necessidade da administração pública. E eu costumo até falar nas minhas aulas, olha, lá daqui a algum tempo, e não muito tempo, vão te perguntar o que você anda comprando para a sua administração, muito mais do que com quem você está contratando. Perfeito. Muito bom. E eu tenho vocês falaram muito, eu quero fugir um pouquinho do roteiro, porque me chamou muita atenção. Muito se fala em planejamento, igual vocês falaram, né? Eu ouvi falar de ETP, o famoso ETP, né? Para quem não conhece, é o estudo preliminar ali, né? O Antônio falou sobre matriz de risco, tem mais algum? E qual que é a ordem desses procedimentos? Quais são os procedimentos para o planejamento? Antes, deixa eu só fazer um comentário que eu vejo muita gente errando. Existe uma diferença abissal entre análise de risco e matriz de risco. Boa. Matriz de risco, que está lá a partir do 103, salvo engano, é uma cláusula do contrato quando perfeito. Esse contrato precisa incidir sobre ele algum tipo de desequilíbrio, ou incide sobre ele um desequilíbrio econômico, financeiro que vai atingir na execução. Então, eu me antecipo, prevendo o que pode dar errado e o que pode onerar o meu contrato. Isso é matriz de risco. Perfeito. Outra coisa é análise de risco. O que pode dar errado durante a seleção da proposta, o que pode dar errado durante a execução do meu contrato e, de uma forma geral, na entrega do objeto e por aí vai. Então, onde se constrói a análise de risco e a matriz de risco? Os dois no planejamento. Perfeito. Só que é preciso saber bem
qual o desiderato de um e de outro. Perfeito. Foi porque excelente. Tem gente que entende a mesma coisa. Vou trazer a escadinha que o Bruno perguntou, né? A ordem. Hoje, para montar um processo, não é tão simples, né, Jana? Tudo começa na demanda. E isso é algo interno, né? Que é gerado no coração lá de quem solicita. Sim. É consolidado no documento de oficialização da demanda, ou documento de formalização da demanda, DOD ou DFD, termo novo, que muitos conhecem, fazem como requisição, memorando, e a lei traz essa nomenclatura da Administração Pública Federal. Na sequência, a gente tem o estudo técnico preliminar, depois o gerenciamento de risco, elaboração do termo de referência ou projeto básico ou anteprojeto, dependendo da situação. Depois a gente tem ali a consolidação de tudo isso na elaboração do edital, e aí nós teremos ali a fase externa da licitação. Caramba. Que agora a gente tem uma nova nomenclatura, né? Que é seleção do fornecedor. Porque nem tudo acaba em licitação. Agora, me perdoem, eu posso ser colocado agora lá no mármore do inferno. Não, agora mas eu vou cancelado. Agora vai ser cancelado. Pode ser cancelado, por isso que eu vou falar, mas é a minha visão. Para mim, na nova lei de licitação, né, e não só na lei, mas de um tempinho para cá, pregoeiro, essa pessoa tão famosa e tão celebrity, é coadjuvante, amigo. Protagonista é quem planeja. Eu costumo dizer a mesma coisa, Jander, porque então, hoje a importância está no planejamento. Aquilo que a gente planeja vai ter impacto na seleção do fornecedor e também lá na parte de gestão e fiscalização do contrato. Me desculpa, pessoal, aí do Congresso de Pregoeiro, tudo é mega importante, relevantíssimo, tem que ter, tem que treinar o cara que vai selecionar, mas para mim o protagonismo está em quem planeja. É quem se comunica com o mercado, é quem olha a necessidade e que sabe descrever qual é a exata necessidade da administração. Então, o que vem depois na seleção da proposta e a fiscalização do contrato é desdobramento do que foi pensado lá atrás. Perfeito. Bruno, só trazendo paralelo, a gente gosta de brincar e de trazer futebol, né? O que o professor Jander acabou de dizer, o paralelo seria a pessoa do planejamento é o 10, aquele que está no meio de campo, que vai distribuir as jogadas, que vai construir as jogadas, que vai cadenciar quando necessário. Sim. E o pregoeiro é um 9. É o cara que vai botar para o gol, que vai fazer algo bem feito para sair o gol. Mas de nada adianta você ter um excelente 9 se você não tem um 10 bom. Um bom armador, um bom cara que vai articular o jogo, porque aí a bola não chega pro armador e pro atacante, e quando chega, ainda vai chegar sem qualidade nenhuma. Eu, como sou do voleibol, então para mim quem planeja é o levantador e o ponteiro passador e o oposto é o pregoeiro. Boa. Muito bom. E de todas as inovações que tivemos aí da nova lei, que são muitas, né? São cento e quantas artigos lá? São 194. Inovações, né? A gente já pontuou aqui, não tiveram muitas inovações. Mas teve alguma assim que vocês falam, essa daqui eu destacaria? Sim, eu acho que vou dar a palavra para minha amiga, que eu estou falando demais. Né? Não, pode falar, mas acontece que para mim, a primeira coisa que eu ouvi sobre a lei de um professor foi, olha, a nova lei veio e não foi disruptiva. Eu discordo. Ela foi disruptiva. Porque ela foi exatamente, como eu falei, um olhar para a possibilidade de se pensar diferente à contratação. Boa. Então, para mim, ela foi... Agora, entender isso, digerir isso, internalizar isso, aí não compete mais a lei. Aí é história para frente. Então, para mim, a maior inovação é o olhar para o resultado. Perfeito. Esse, para mim, foi a maior. E você, Jamil? Você de medidas que vai levar isso. Você concorda? Meio polêmico com relação a isso. O Antônio sabe, eu fiz uma live com o professor Joel Menezes Niembu, no qual a gente tratou, né, o curioso caso de Benjamin Butler. Né? Por quê? Porque é uma lei que nasce velha, mas ela tem possibilidade de ser inovadora no decorrer do tempo. Quando a gente começar a aplicação dela, através de instrução normativa, através de decreto. Então, ela traz muita possibilidade. Aí, muita oportunidade de mudança. E eu, particularmente, gosto muito dessa possibilidade de evolução. Porque ela não é estática, igual a 866. 866 tá lá, ó. É aquilo.
E foi aquilo de 93 até então. Mas será que é a lei que vai evoluir? Agora vou dar uma de entrevistador, né? Será que é a lei que vai evoluir? E o pior que não é a lei, é a jurisprudência. A mentalidade do executor, do operacionalizador. Agora eu vou te ser bem sincero, não adianta ter a melhor lei, não adianta ter a melhor doutrina, a melhor jurisprudência, se não mudar o mindset do servidor que vai estar operando a lei. Com certeza. Essa é a dificuldade que a gente tem hoje. Na administração, o cara entra na administração, tem um lá carregando um balde. Adivinha o que ele vai fazer? Vai passar o balde pro outro, e o outro nem sabe por que ele carregava aquele balde. É a famosa síndrome de Gabriela. Sempre foi feito assim. E agora vem a nova lei de licitação e dá um reboliço em todo mundo e fala assim, tá aqui, ó, lei nova, um livro em branco, agora vão ser construídos doutrina, jurisprudência, vai mudar todo o entendimento. Aquilo que vocês tinham da 866, vocês vão utilizar como bagagem. Mas não é o conhecimento propriamente dito que vocês vão aplicar na nova lei. Por quê? Porque a nova lei, ela vem trazendo um livro em branco para vocês começarem a escrever. E quando ele fala isso, fala também do Tribunal de Contas, né? Agora, o que eu acho meio estranho é que alguns acordos do Tribunal de Contas entraram dentro da lei. E se muda o entendimento? Se muda o posicionamento, como é que fica, professor? Quando vira lei, ele positiva. Aí ele é internalizado no ordenamento jurídico e aí ele só vai ser mudado por uma outra lei. Entendeu? Mas, assim, até então, quando ele é consolidado numa lei, chega a esse nível... Eu acredito que aí pirâmide de Kelsen precisa, em algum momento, só lembrando que a pirâmide de Kelsen muito foi deturpada, né? No topo tá lá o sistema, eu acredito nela, porque eu acho que quem leva isso a cabo somos nós, são as pessoas. A gente empurra demais um para o outro. Olha, nós temos uma das melhores leis e um dos melhores sistemas de vacina do mundo e de contratação pública também. Pode crer. Tá? O tempo que eu fiquei fazendo, né, parte do meu doutorado fora, e lá era extremamente elogiado a forma, a sistemática da lei. Muita gente critica isso, mas eu não. Eu acho que a lei ela é boa, assim como as leis ambientais são boas, que é mais a minha área, né? Mas o que falta, como eu falo, a gente reforçando, né, é quem vai operar essas leis, quem vai dar braço para ela. Então, a gente volta cachorrinho correndo atrás do rabo. A gente volta à questão da profissionalização, capacitação e por aí vai, entendeu? Então, beleza. Legal. Antônio, acho que você tem algum ponto assim que você destacaria dessa nova lei? Depois dessa explanação, eu me recuso a falar alguma coisa. Ele está sendo modesto. Eu só observo. Então, vamos lá. O que vocês acharam das modalidades, né? Porque acho que é algo que impactou um pouco mais, né? O pessoal tem a questão da tecnologia, de usar ali preferencialmente, né? E também mudou ali algumas modalidades. Tem algumas ali que vocês gostariam de comentar? Ele destacaria... Ele joga bomba pra mim. O pregão, nós temos o diálogo, o diálogo competitivo. Vou ser bem sincero, eu acredito que somente a modalidade de concorrência bastaria. Boa. Por quê? Porque eu posso configurar a concorrência como se pregão fosse. Agora, a gente parte daquele preceito que nós temos agora, obrigatoriamente, para bens e serviços comuns, a modalidade pregão. O que sobra, o que resta, o que é vedação da modalidade pregão, a gente utiliza a concorrência. Agora vejam, que eu tenho um leque maior de combinação, como se fosse um Lego, para montar a estrutura de uma concorrência. Eu posso montar toda a configuração de uma concorrência como pregão fosse. Agora, qual a necessidade de ter duas modalidades? Ser ou não mais complexa não ia fazer menor... A gente tem agora as duas modalidades de maior abrangência. Porque antes fazia sentido. Você tinha... quando era pelo valor da contratação, então você tinha um rito mais apertado, mais complexo, quando o valor é maior. Isso é óbvio. Só que a gente não tem mais. E a gente está falando de algo que paira sobre um sistema capitalista. Ou seja, o dinheiro... na relação de consumo, ele vai bater sempre. Então, agora a gente não tem mais esse critério. Então, o que importa o rito? Eu concordo com o meu amigo nesse ponto. Hoje a ideia, né? Não é mais aquela... Não, o pregão continua e mais. O pregoeiro um agente de contratação especial. É aquela ideia. Eu sou agente de contratação na modalidade pregão, boto minha máscara e viro pregoeiro. Boto a capa do Batman e viro pregoeiro. Sabe quem mais é agente de contratação? O ordenador de despesa. E pouca gente fala isso. E ainda vem aquela dúvida, né? Quem que vai operar a contratação direta? Vai ser o pregoeiro? Vai ser o agente de contratação? O agente de contratação. E ora, a lei não fala nada. Aí,
pressupõe-se lá pela responsabilização, né, do artigo 73, que é o agente público. Aí quando eu trago a figura do agente público, eu venho trazendo ali estatutário, comissionado, prazo determinado. Não, se você sai do contexto de agente de contratação e vai para o contexto de agente público, o teu leque enorme, se abre. Enorme. E eu acredito que, para frente, isso é uma aposta, muitas das procuradorias vão usar esse argumento para poder tentar criar uma brecha para fazer contratações de servidores que não sejam efetivos. Isso é uma aposta, mas não posso confirmar. Mas é uma tendência. Por causa do artigo 7º da nova lei, que trata do agente público. E aí ele já não usa agente de contratação, ele só usa de agente de contratação para o cara que é o pregoeiro e para o cara que é o donador de despesa, que é o artigo 8º. Mas no 7º é agente público. Então o que pressupõe? Que quem planeja e quem fiscaliza pode ser um preferencialmente. Pode ser qualquer um, exatamente. Aliás, eu acredito que assim, é um preferencialmente. Tipo assim, você não tem, justifica. Isso, e coloca o outro. A grande questão aí eu vou justificar, mas sobrou para eu justificar. É o que a gente sempre fala, né? Se é para você justificar, é melhor tentar não justificar. Só que na prática a gente vê assim, já que dá para justificar, eu faço e coloco quem eu quero. Essa questão das modalidades eu concordo plenamente. Inclusive, eu escrevi sobre isso, que parece... É o momento dele, Vai lá, Antônio. Faz teu nome, faz teu nome. Agora esse vambora. Faz teu nome. Agora esse consagra. Mas a modalidade pregão parece que ela não iria existir na nova lei, e de repente ela foi puxadinho legislativo, exatamente. Né? Tanto que ele em lugar nenhum ele vai falar do pregoeiro, ele só vai falar do pregoeiro lá no finalzinho, que ele coloca assim, na modalidade pregão será conduzido por pregoeiro, só. E ele não fala mais nada em relação a isso, e eu também concordo plenamente, porque talvez... Podia ter o concurseiro, né? Porque talvez uma da... Quando você olha ali a modalidade de concorrência, ela abarca praticamente todos os critérios de julgamento e de todas as formas vai ali. Ser feita pelo agente mesmo, de contratação. Né? 17 trouxe mesmo. Agora, legal, vou utilizar aqui também a expertise do Antônio, né? Escrevi sobre isso. Sobre a comissão, né? A comissão de contratação da nova lei. Veja que a gente tem um rigorismo ali para o agente de contratação, que público, deverá ser... Agente público, quer dizer. Agente de contratação, agente público efetivo, ou seja, aquele que passou pelo estágio probatório. E eu concordo plenamente na figura do pregoeiro. Há muito tempo eu venho batendo, a professora Cris Stroba também traz essa mesma ideia, de que o pregoeiro há muito tempo deveria ser efetivo. Por quê? Porque pregoeiro não é cargo de direção, de chefia, nem de assessoramento. Então era um cargo que não deveria ser atribuído a comissionado. E a gente começa a tocar numa ferida do Brasil. 99% dos pregoeiros são comissionados. Aí vem a lei, traz a figura do agente de contratação. Agente de contratação, a gente vai utilizar quando? Concorrência. Quando a modalidade for pregão, pregoeiro, que é o agente de contratação botando a capa do Batman, virando pregoeiro. Em casos especiais, nós teremos ali a possibilidade do acionamento dessa comissão de contratação. Só que a comissão de contratação não segue o mesmo rito, as mesmas exigências do agente de contratação. Portanto, eu posso estabelecer ali no meu decreto que a minha comissão de contratação pode ser toda de comissionado, exemplo. Assim como equipe de apoio. Né? Agora, o que acontece aqui? A comissão de contratação, a responsabilidade ali é dividida entre os membros. Colegiado. Não tem mais hierarquia. Pelo menos é o que a gente vê. A grosso modo, numa primeira leitura, não tem presidente, não tem membro. Isso na regulamentação poderá ser feita. Mas até então não está dizendo que todos os membros da comissão de contratação para a modalidade de concorrência deverão ser efetivos. O que eu acho que vai ter uma corrida dos entes, principalmente dos subnacionais, para poder fazer contratação, fazer concurso público para efetivar esse pessoal. Isso se realmente eles não acharem uma brecha para poder entender que, olha, isso que está aí não é uma regra geral, é uma regra específica. É uma regra específica. Então eu vou usar aqui a minha competência suplementar, digamos, para poder fazer à luz da minha especificidade. Isso vai valer muito para municípios, inclusive, com menos de 20 mil habitantes. Aí tem
um paralelo a isso. Um recadinho do coração que a lei traz que diz, olha, você tem até 6 anos um mandato para se organizar. A sua vida. E ainda diz pontualmente, né? Gestão por competência, segregação de função. Então, a gente não sabe, o destino é incerto, como é que isso vai se desdobrar. A lei traz um ideal de contratação pública que a gente sabe que vai ser moldado de acordo com as realidades. Exemplo, a contratação eletrônica é um benefício? É. A gente que fazia antigamente e faz hoje a contratação, você tem um alcance maior, tem uma competição maior. Mas no caso do município que quer, né, e que tem os seus fornecedores mais locais, sabendo que o alcance é nacional, como é que fica e como é que se efetiva a mão de obra, né, ou os concorrentes locais? Em Portugal se faz licitação por região, sabia? E isso é editalício. Ó, aqui é contratação de ar-condicionado para o pessoal da região da Algarve. E pronto. Isso é um requisito. Porque para mim ampliar ou enxugar a disputa é uma questão de necessidade justificada da administração. Eu vou estar sempre enxugando a disputa. Quando eu peço papel reciclado, eu enxugo a disputa. Quando eu peço caneca descartável à base de amido de milho, eu enxugo. Quando eu peço uma certificação obrigatória de madeira, tudo, eu enxugo. Então, eu vou estar sempre enxugando a disputa. Agora, vale da justificativa que se tem. Então, isso a gente vai ter que aprender a escrever. E que vem lá do planejamento que Entendeu? você Então, falou. assim, são benefícios, é evidente que o eletrônico mas será que essa é uma regra absoluta? Não sei. Agora a gente vem de uma realidade também, Não sei. Jânio, que as últimas 2 gerações aí de servidores que vêm adentrando para trabalhar com licitação já vem nessa realidade eletrônica, né, Antônio? Já quer tudo eletrônico. Claro, é o Nutella, a gente até fez, a gente fez uma live, né? Dizendo ali, pregoeiro que ainda utiliza o pregão presencial, ou ele evolui para o eletrônico, ou ele vai ser extinto. Mas tem certos objetos que tem que ser mais locais, não tem jeito. Aí a necessidade de planejamento, que é o planejamento que vai me fazer ir ao mercado e atender essa necessidade, que é coisa que geralmente a gente não faz. Como é que se contrata aí, por exemplo, uma racharia? Uma oficina mecânica, eu ia falar. Também. Entendeu? Num pregão eletrônico. Ok, eu vou dizer lá que, olha, a oficina tem que ser na minha cidade. Posso fazer exigência? Eu acredito que pode. À luz da minha necessidade. Sim. A minha necessidade tem que ser apresentada. Mas mas é proibido ter escritório. Por que é proibido? Você não precisa ter escritório, mas você tem que ter um núcleo de serviço que me atenda, porque o pano de fundo, e às vezes a gente esquece, é o interesse público, é a minha necessidade. E não o jogo da licitação. Não é o contratar pelo contratar. É o contratar para se chegar a algum lugar. Igual o combustível, por exemplo. Entendeu? Não faz sentido nenhum fazer um pregão presencial, pregão eletrônico, aliás, e vem a empresa do município, o posto do município, o vizinho participar e vence com o menor preço. Só o que eu vou gastar de combustível para ir lá abastecer toda vez, eu já volto, tem que abastecer novamente. Por isso... Eu vou lá no meu planejamento, aí pego e limito ali um diâmetro. Um raio. Muito legal que a nova lei trouxe, Bruno, que acho que vale a gente destacar, e acho que a gente ainda não entendeu, vai levar um tempo para os gestores entenderem, considerar o ciclo de vida do produto. Ele está apaixonado, na hora de planejar. Porque a nova lei vem trazendo a sustentabilidade como princípio. Já deveria, né? Não, já deveria. Já deveria, há muito tempo. Útil do objeto, né? Como eu falei lá atrás, vão te perguntar no futuro o que você anda comprando e não com quem você anda comprando. Boa. Entendeu? Boa. Então, o que você está comprando? Qual o impacto daquilo que você consome? Em se tratando de Brasil, vai demorar um pouquinho, mas acreditamos, né? Sim, que chegaria porque a administração pública maior compradora, todo mundo sabe disso, 21% do PIB vai para as compras, né, que pode influenciar o mercado, mas que mercado é esse que está acabando com os recursos naturais que são finitos? Eu aprendi quando eu estudei economia que os recursos são finitos e as necessidades são infinitas. Uhum. Então, a gente precisa... quando eu dou aula de gestão ambiental, eu começo a minha aula falando, olha, a questão é matemática. Sim. Não vai ter para todo mundo. A gente está se preocupando demais com os embrólios administrativos, vai impugnar, vai ter, e está esquecendo do que... O que eu estou comprando? Qual o impacto do que eu compro? Para onde vai o que eu uso depois que não tem mais utilidade? Essas questões elas precisam ser amadurecidas. Eu acho que eu estou nessa luta há 10 anos...
E ainda estou longe de conseguir chegar a um convencimento. A gente está até brincando, né? Entendeu? Mas aqui é um canal importante para a gente falar isso. E isso que você está falando, só para complementar, Jamil, e eu já te passo a palavra, peço até perdão. Não quero mais. A gente vai fazer um podcast só sobre isso, hein? Já estou vendendo aí. Não, na verdade, Antônio, eu também vou te interromper. Eita, o Jamil, pronto. O Jamil, ele será convidado também, o Jamil e o Jander também. Eles não, para gravar, episódio. porque eles precisam gravar pro Gol aqui, pro Consta Gol, uma série falando de licitações sustentáveis, né? Porque é um assunto que ninguém aborda, viu, Jander? A gente tá aqui há quantos? 25? Esse aqui é o episódio 25? 24. 24? 25. Não, 24. E aí, cara, a gente não abordou ainda esse tema, então nós faremos esse tema. Pois é, então aí já vou deixar no ar um conceito que está chegando para a administração pública. Eu estou escrevendo com a professora Caroline Rodrigues, que é sobre o ESG, Environment, Social and Governance, que é um conceito do privado que está chegando na administração pública. Boa. Entendeu? Exato. E a gente Tesouro, tem muito a... Não, o que eu iria falar é... Agora sim você pode falar. Agora sim eu posso falar. Agora é minha vez. Só se repetir o que o Jander falou. Não, se você conseguir, em português? Já acaba agora o episódio. Em português. Não, mas o que eu queria dizer isso sim é uma tendência da questão do ciclo de vida do produto, e isso vem de acordo também com as contratações por eficiência, não só por menor preço, tanto que a consulta pública para regulamentar, ele está mais adiantada neste quesito, né? Não necessariamente dentro desse quesito, mas a questão do retorno, o maior retorno econômico, eles estão fomentando mais do que propriamente dito o menor preço. Que todo mundo achava que, poxa, tem que regulamentar logo o menor preço para eu poder utilizar à vontade a nova concorrência e o novo pregão e até para atualizar o sistema e tudo mais. Mas a tendência é que eles estão buscando mais para o outro lado. Na verdade, já tem tempo que se fala em melhor sim, preço, né? Sim. Que é uma fórmula. O menor preço é um quesito. É que nem o concurso de Miss. Ela vai lá, desfila com aqueles trajes típicos, Rondônia, aí ganha uma nota. Aí é classificada, vai vestidinho, depois vai de maiô, depois vai para entrevista, fala um monte de besteira e é desclassificada. Mas assim, o menor preço é o primeiro dos critérios. Perfeito. E aí o pessoal fala, menor preço, muito tempo, a minha geração muito associou o menor preço a má qualidade, a R$1,99 na época a gente brincava. Porque foi muito coincidente o menor preço com R$1,99 na época, foi um boom. E não é. Você pode comprar uma Mercedes-Benz para a tua frota. Claro que moralmente isso não é legal, mas você vai comprar Mercedes-Benz mais barata. Mas esteticamente você vai buscar o menor preço daquilo que você especificou. Perfeito. Por isso, de novo, cachorrinho atrás do rabo, foco no planejamento. Foco naquilo que você quer buscar. Me perguntaram num congresso, professor, e para comprar caneta? A pessoa falou, não foi assim não, falou assim, se sacudindo. Aí, professor, e pra caneta? Vou tomar aí o emprego do peruquinho ali. Inclusive tá igualzinho, Tem que fazer ATP pra comprar caneta? Aí eu falei, bem, vamos lá. O que você precisa saber para uma caneta? Você precisa saber quanto de caneta você precisa comprar? Você precisa saber o preço dela para saber se você está em vantagem ou não? E você precisa saber qual a cor da caneta? E como é que vai ser a logística de entrega? Você quer como? Entregar parceladamente? Então você tem aí, no mínimo, um planejamento a ser feito, ainda que simplificado. Com certeza. Então não é burocracia, é mudança de paradigma. Com certeza. E eu quero só pra gente, vocês falaram ali de modalidades, né? Concorrência, pregão, mas e o diálogo competitivo, ele será amplamente usado? Eu passei o primeiro. Particularmente, eu venho daquela ideia de que o diálogo competitivo foi uma modalidade criada para a administração pública federal. Eu entro em sala de aula e já falo, vou falar do diálogo competitivo para município e para estado, mas talvez um dia, quem sabe, ou nunca vocês irão utilizar. Por conta da complexidade que se é, elaboração de 2 editais. Um já está difícil, imagine fazer 2. Chamar o mercado. É o medo que a administração tem de chamar o mercado. Então, a gente vem trazendo essa ideia que o diálogo competitivo é uma modalidade que foi criada para a administração pública federal, em especial ali para a Central de Compras, em Brasília. Agora, o que me parece mais próximo de utilização de estados e municípios e também de alguns órgãos da administração pública federal é o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. Que também é uma comédia, né, Antônio?
Imagina, o cara faz todo o projeto. A administração poderá ou não gerar uma licitação e a empresa que ganhar essa licitação é que vai remunerar a vencedora da PMI. Só se o cara estiver muito interessado e apaixonado pela administração, vai cair nessa. Agora, é algo inovador, que se feito da forma correta, ora, vai dar um boom. A gente traz o mercado para pensar a solução para a administração. Alegando que a administração, muitas das vezes, não tem ali a expertise de trazer para suas contratações as tecnologias mais atualizadas do cenário. Agora, sejamos bem sinceros, diálogo competitivo é uma modalidade, o Jander vai falar, o Jander teve aquela experiência dele europeia, né, em Portugal, vai falar melhor, e ele sabe que mesmo lá também não funcionou. Imagine no Brasil. E a gente já começou o diálogo competitivo cômico, né? Primeiro diálogo competitivo, serviço de cooperagem no Brasil. Aí vem o Eli boladão e fala o quê? Qual é a complexidade disso? Demora um pouquinho. Advogado. Ora, qual a complexidade que se tem? Agora, é algo trabalhoso. Se for colocar na ponta do lápis ali, no mínimo de 4 a 6 meses para sair um procedimento. No mínimo. No mínimo. Tá bem que não tá muito longe da 866, né? Dependendo da modalidade da 866, é esse prazo que a gente leva. Muito mais do que para que eu vou usar, acho que a gente tem que dar um passo anterior questionando por que eu vou usar. Boa. Entendeu? Como ele falou, eu concordo. O PMI e o diálogo competitivo, um é para o outro, com a diferença de que no diálogo competitivo, aqueles que participaram do PMI vão entrar numa licitação e o PMI não. E por que não deu certo na Europa? Existe isso. Na verdade, isso não é uma inovação. Isso migrou-se de lá. Né? Na verdade, não foi nem de Portugal, foi da França que já existia isso. Eles simplesmente chamavam a comunidade, o mercado para conversar, porque tinha um problema e não sabia como resolver. E aí eles começavam o diálogo, conversar, parará. E aí o que acontecia? Eles chegavam a um produto. O produto que era homologado pela administração, que quase sempre era um Frankenstein, com um pedacinho de um de outro, e que na hora da licitação ninguém podia atender, porque era um pedaço de cada um. E aí, esse problema ainda persiste lá. Eu, sinceramente, acho que vai ser uma letra morta da lei. Isso também não te parece? Muito mais pela falta de saber o porquê usar, né, em que situações usar, do que o como fazer. O como fazer é fácil. Você bota um... modelo, né, rito, isso é mole. Agora, não te parece também aí o diálogo competitivo características de um ETP? A gente não pode chamar o mercado para trazer solução também? Nesse processo de planejamento? Pode. Aliás, deve. É o que me parece. Na verdade, o ETP, quem disse que o ETP precisa apresentar uma solução? O ETP apresenta várias soluções. Boa. Quem bate o martelo é o termo de referência. E quem é que escolhe a melhor das soluções. Boa. E quem é que faz isso? Pelo menos a ratificação tem que ser da autoridade competente, porque é uma expectativa de despesa, precisa ter o aval de quem vai ordenar a despesa. Agora, quem assina é técnico. Eu até, no começo, falava, olha, ETP não é documento. Ele não é documento porque ele não tem esse caráter. Né? Ele é um estudo. Ele é um estudo. Tá? Mas, e agora tem o PGC, né? Tem o PGC não, o PAC, que traz lá, o segundo item do conteúdo, descrição sucinta do objeto. Aí pensando será que para fazer o PAC até a primeira quinzena de maio do ano anterior, eu tenho que fazer um ETP? Porque a descrição parece aquela ideia inicial, né? Que foi até mais lá na frente. Aí depois meu coração foi acalmando. Eu falei, não, quando ele fala de descrição sucinta, ele deve saber assim, olha, ele precisa de ar-condicionado. Então, ar-condicionado é a descrição sucinta. A especificação vem depois com o ETP. Isso é apenas uma... Desde que não mude, né? Porque vai que eu penso assim, eu pensei em ar-condicionado, depois chegou na hora e eu falo, talvez um ventilador dê certo. É muito mais viável, né? Então, mas fiquem atentos aí a essa questão desse algo a ser preenchido no PAC, que é no PGC, que é a descrição sucinta do objeto. Descrição sucinta, então tem que fazer ATP. Meu pai, aí sim... Aí é dureza. E pra gente encerrar aqui... Infelizmente, né? Porque a gente fica aqui... Quando a gente fica quietinho, né, Antônio? É porque a gente tá aqui só observando, só notando, tá rendendo. Tá bom, já né? tô começando a sentir saudade. É. Altas horas da noite.
A gente só precisa assim, a gente falou muito da administração pública, né? Mas a nova lei, ela teve impactos na área privada. Gostaria que vocês destacassem aí quais impactos foram, né? Os 3, por gentileza, quem quiser começar, podem um de cada vez só. Pode ser o Antônio mais velho. O mais velho. Obrigado, amigo. Você viu que tem um complozinho ali, por isso que eles estão bem. Nunca mais eu te levo pra comer tapioca. Ele te levou pra tomar frappé? Não, eu não tive tempo, porque eu tive que ir embora, eu tive que pegar o voo de madrugada, não deu tempo. Mas vamos lá. Para o fornecedor em si, eu vejo que é uma oportunidade nova, a palavra seria essa, uma oportunidade nova de quem está iniciando. Tá? Porque como ela traz uma série de paradigmas novos, né, comparado com a lei anterior, então isso facilita para quem está iniciando. E também a virtualização dos atos, então isso facilita demais. Então você ter dispensa eletrônica, pregão eletrônico, então tudo isso facilita para o fornecedor, em que pese essa questão do planejamento. Uma coisa que tem que ficar atento, em especial na dispensa, e isso quase ninguém fala, é a questão da responsabilidade do fornecedor também. Porque até então, na lei atual, na 8666, o que acontecia? Faço uma dispensa, se aconteceu alguma coisa de errado ali, foi configurado que houve algum dolo ou algo ali naquela dispensa, quem que vai ser penalizado? O agente que contratou. Na nova lei, não. Eles são solidários. Então tem que tomar esse cuidado, esse receio, até o fornecedor tem que ficar atento. Será que vale a pena eu participar? Será que estão montando o processo realmente como deve ser feito? Então, volta no que estávamos no início. Capacitação é o caminho. Muito bom. Por favor. É por ordem agora de idade? Por ordem de idade. Tá vendo como é que é? Eu sabia que ia sobrar para mim. Nessa questão do planejamento para o fornecedor, quando se fala de plano anual de contratação, né, abre-se ali a oportunidade do fornecedor antever a demanda da administração, podendo se planejar para participar da licitação no futuro. Legal. Eu acho isso espetacular. O plano anual é elaborado, publicado lá no site, dentro do PGC, né? É publicado e o fornecedor tem acesso. Ele sabe qual é a demanda que aquele órgão vai pedir e se for pedir durante aquele exercício. Então, abre ali uma previsibilidade para que ele possa se preparar para participar daquela licitação. Então, acho espetacular. Bom ponto. Gostei. Esse é bom. A minha consideração sobre isso para mim, não há, dentro da lei de licitação, algo que não deva ser sabido pelo licitante. Para jogar o jogo, as partes precisam saber quais são as regras. Boa. Então, até para poder fazer uma análise edital, para poder impugnar um edital, para saber como é que deve se comportar o condutor do certame e a fiscalização do contrato. Então, para tudo isso, do regime de empreitada ao modo de disputa, o licitante tem que saber de tudo. O MBA que eu coordeno lá no Rio, eu tenho vários da iniciativa privada. Existem várias empresas que já estão montando seus setores de licitação. Então, é um nicho muito interessante, e inclusive eu sempre falo para alguns organizadores de eventos, por que não convidar o licitante para participar? Primeiro que você vai se dar bem, que você vai ter mais gente. Né? Com certeza. Segundo que você vai ter um stakeholder muito interessado nas regras do jogo. Não adianta um só jogar, não adianta só a administração só planejar, mas tem coisas que são da fase interna. Ué, mas o mercado não se envolve com isso no momento em que ele apresenta uma solução? Então, em todos os momentos, o mercado precisa conhecer qual tipo de licitação, como é que se dá um reequilíbrio, quando é que é um reajuste, quando é que é repactuação, tudo. Como é que é a entrega do objeto, quais os prazos. Porque se um lado perde o prazo, o outro também é prejudicado. Então, não é só a administração que tem que saber prazo. Então, reforço o fato de que tudo, absolutamente tudo, na lei de licitação tem que ser sabido pelo licitante.
Muito bom. Top demais. Estão em outro nível, né? Estamos em outro nível. E pra comemorar com... Você concorda, Jamil? Não sei, né? Ia lançar até uma hashtag aqui, Antônio. Hashtag jogue como fornecedor. Olha que bonito. Eu tenho a minha, né? Eu tenho a minha. Hashtag jogue como pregoeiro. Agora vamos lançar também hashtag jogue como fornecedor. Eu preciso saber das regras do jogo pra poder adentrar aí na nova lei de licitação e na antiga. Que a gente vai estar naquele cenário, né? Não tem? Se não tiver... Exatamente. E essa analogia é fantástica, porque imagina, você tem um time que está todo preparado ali, um time que joga muito bem, e pega outro time que está todo despreparado, não tem jogo. Porque é tão desproporcional que você perde até a motivação de existir naquele jogo. E aí, o show não acontece. Sim, não tem show. A plateia, o interesse público. É o interesse público. Já que é pra parafrasear. Boa. Tá demais, hein? Hoje eu vi que vinha. Eu tive muito tempo pra pensar, né? Eu saí de casa hoje às 6h30 da manhã. Eu vou preparar ele pra chegar aqui com a gente, tá? Até explicando um cenário aqui, aí, Jamil, vou pedir pra você se aproximar ali do Jander, e aí o Silvio Santos vai trazer um novo microfone pra você, e ele vai sentar aí... Vou ficar coladinho no Jander agora? Fica amigo. Pode um pouquinho mais pra frente aí, porque eu preciso explicar um pouquinho a história. O pessoal que já nos acompanha aqui, o ConestaCast, sabe que o Antônio, ele foi contratado pelo Silvio Santos. Isso pra mim já é uma tremenda de uma honra. Porque quem é contratado pelo Silvio Santos hoje em dia? Ninguém mais. Dificilmente. Então ele foi escolhido pelo Silvio Santos e o Silvio Santos ele chegou aqui e contratou. O Antônio não leu o contrato, assinou, não leu o edital, ele tá aqui sem ganhar R$1, obviamente, porque ele não leu, ele tá de forma voluntária. E aí o Silvio Santos ele vem a cada episódio, quando ele vem aqui, ele tá de férias, inclusive ele veio até o Brasil, dos Estados Unidos. E sempre tem algo muito mal resolvido. Mas hoje a gente, claro, já tentamos resolver, mas só que assim, Antônio, de uma vez por todas, o público tá falando, até tem gente que tá falando, cara, Antônio, para com isso. Ele já te deu eu tô tentando. Um monte de presente, já tentou te presentear, já tentou, te deu estúdio novo. Você tá de estúdio isso eu próprio. Tenho que concordar. Isso eu tenho que estúdio concordar. próprio. A gente saiu do aluguel. Saiu do aluguel. Viemos para a cobertura. Então, na verdade, ele só tá investindo em você. Então, vamos selar essa paz a partir de agora, Antônio? Vamos, Silvio. Silvio, tava tudo certo. Até o final do ano as pessoas sabem o que você fez comigo. As pessoas sabem que você me deu aquele dinheiro que você imprimiu ali na impressora. Já falei, não tive culpa. Foi o dia que eu fui na 25 de março e recebi o troco errado. Me desculpe se isso aconteceu. Não tive culpa, mas continue. Não, era só isso, mas... Que estrutura é essa, hein, Silvio? Você caprichou nisso, Silvio. Obrigado, viu? Obrigado. Sim, o SBT sempre foi assim também, né? Estrutura de alto nível, né? A gente sempre ali... Mas próximo da nossa concorrente. Essa é a forma que ele tem de demonstrar que ele... O carinho e o amor. E ele tá investindo. Tá investindo. Muito bonito, né? Você gostou? Gostei, adorei. Que bom. Adorei. Fico feliz. Podia soltar até uma música aí, né, Bruno? Investe em mim, né? Investe em mim. Aposta tudo em mim. O Silvio sabe. Vai mudar esse quadro, não é mais show do pregão. Qual que é o nome do quadro, Silvio? O quadro é de férias com o Silvio. Tá certo? Viu? Já viu, Jander? De férias com o Silvio, mas também vai ter o show do pregão. É o show do pregão. Aniversário, a nova lei, é a primeira vez que ele vai fazer 2 quadros. Você vai trabalhar hoje, hein, Silvio? Vou trabalhar. Concorrência. Muito bem. Vamos começar então o show do pregão? Vamos. Maravilha, eu tenho algumas perguntinhas. Olha. Vamos ver quais serão as respostas. Então, temos aqui. Responder. Né? Pergunta pra ele, eu vou só assistir. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Parceiro. Tá tudo bem, então. Então vamos lá para a primeira rodada de pergunta, com a pergunta valendo o quê? Valendo um abraço do Antônio. Aê! Perdi. Olha só, pergunta para quem quiser responder, responda. Vamos lá, hein? O que fazer depois de perder um contrato? A. Reclamar com um pregoeiro no chat do pregão eletrônico? Alternativa B.
invadir o computador do pregoeiro e inabilitar todos os concorrentes? Vamos ver. Alternativa C. Tumultuar o pregão e chamar o concorrente para resolver a questão como homens em uma partida de par ou ímpar? Ou alternativa D. Entrar com um recurso e revogar a licitação. Afinal, se você não pode ter o contrato, ninguém mais vai ter. Muita mágoa no coração essa E aí, resposta. qual é a resposta? Bora, Jader. Qual é a mesmo, hein? É reclamar com o pregoeiro no chat do pregão eletrônico. Isso é Cara, comum, né? não tem nenhuma das alternativas anteriores, não? Tem, pode ser Ou aí, todos. a nova. A gente faz agora. Eu voto nessa. E Lançou. Todas as alternativas anteriores. Certa resposta, por que não? Vamos então agora para Lançou agora, Jander. a segunda rodada Lançou. de pergunta com nossos amigos aqui. Jamil e Jander, Jander, Jander e Jamil. Pode A ser dupla sertaneja. dupla sertaneja, Jamil e Jander. O Silvio também. Batman e Robin. O Ele é Silvio o de Robin, eu sou o Goiânia. Batman. É o Silvio de Goiânia. Batman e Robin. Quem que é o Robin? Eu sou o Batman, ele é o Robin. Batman é mais velho. Ops. Olha aí a incoerência aí, hein? Vamos então para a segunda rodada de perguntas. Bora lá. Vamos lá. Coisas que trazem sorte para quem vai participar de uma licitação. Alternativa A. O jurídico com licitação. Aê! Muito bem. B. Fazer todos os concorrentes passarem debaixo de uma escada. Alternativa C. Roubar o chinelo dos pregoeiros e ameaçar virá-los de cabeça para baixo, caso você perca a licitação. Essa é foi muito boa, velho. bem bolada. Adorei, Volanda. Continue assim. Ou a alternativa D, se chamar Antônio e trabalhar de graça para o Silvio Santos no Publicitacast. Aê! Certeza D. Você viu como é que ele é? Depois... Mas Você é o gostou? roteirista, Você gostou? não é ele. É o Isso daí roteirista. foi o Portioli. É O o Portioli É que fez verdade, isso. Eu só tô, Foi o Portioli. eu só tô seguindo o roteiro. Vocês sabem qual é a Jamil resposta sabe. correta? D. A D. Chamar Se o chamar Antônio. Antônio, trabalhar de graça. Não, eu tenho uma outra alternativa aí. Ele gosta de lançar alternativa, A gente né? pode Você poderia criar. contratar o Antônio para ir com licitação do Sim, jurídico sim. e aí você contrata o jurídico da licitação com o Antônio. Com o Aí, ó. Antônio, aí, ó. Aí, Resolve dos Com dois licita problemas, Antônio. Pode Pronto, ser com essa. licita Antônio, pronto. Essa Né? Licita Antoninho, né, velho? Solicita Antônio, essa é boa, essa é boa. Pronto. Pode ser essa? Pode ser essa? Pode, Silvio. Hoje pode tudo. É dia de aniversário, é dia de comemorar, é dia Vai de ter festa. bolo? Hoje ele tá liberal. Hoje vai ter bolo? Hoje vai ter É, vai ter bolo. Tem bolo de chocolate com cenoura na recepção aqui. Que viu? delícia, hein? Que Boa. estrutura. Isso aí rolando, Meu né? investimento tá valendo a pena, então, É, você hein? tá alimentando o pessoal bem. Tá alimentando, tem salinha de tá descanso alimentando aqui. bem, Silvio. É, isso eu percebi. Não precisava nem dizer. Mesmo sem receber, eu tô conseguindo me alimentar. Sim, porque sim. Você tá fornecendo os Com alimentos certeza. de primeira, Silvio. Eu cuido Pelo menos dos, isso, né, eu Silvio? cuido dos meus voluntariados. Dos meus voluntários. Vamos agora para finalizar para a última rodada de perguntas do show do pregão. Olha aqui, ó, é isso aqui, ó. Bora lá. Das alternativas abaixo, qual delas tem o maior potencial de irritar o pregoeiro e a comissão de licitação? Alternativa A. Sair de casa às 8 horas para protocolar envelopes cujo limite era 8 horas. B. Quando alguém entra com um recurso apenas porque pode, é o seu direito. Pode ser? Alternativa C. Isso irrita. Quando no dia da entrega o licitante pede para trocar a marca. Também Aí fica irrita. nervoso, né? Alternativa D. Quando o licitante fala que alguma informação não consta no edital, sendo que ela foi inserida 5 vezes em caixa alta, negrito, tamanho 20. E setas apontando ainda. Piscando. Riscando tudo na cara. Qual é a alternativa? Agora é o contrário, Correto. não pode ser todas as alternativas. Pode. Na verdade, são todas alternativas. Certa resposta. Aê! Muito bem! Nossa dupla sertaneja. Cadê o milhão do Jander? É.
Você não ganhou. Você Não ganhei, ganhou. não ganhei. Antônio não ganha nada. Aí não ganha ganha nada. Não, mas é ótimo. Nem pregão não tô É ganhando. ótimo mas voluntário. voluntário não ganha nada. Nem pregão. Mas é um ótimo voluntário. Ganha abraço. E dinheiro falso da 25. Não me lembra disso, Silvio. Tá Não me certo. lembra. O Pedrinho teve que me salvar. Se não fosse o Pedrinho, eu acho que a Polícia Federal tinha me levado. A estação sempre salva. Tá certo? Silvio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado Um dia a tão vocês. especial. verdade. Esse é um especial da nova lei de licitações. É verdade. Jamil e Jander, por gentileza, considerações finais aí sobre a tão famosa nova lei de licitações. Essa cara pra gente cantar. Se vocês quiserem cantar também, fiquem à vontade. É verdade. Primeiro os mais velhos agora. É? Então tá bom. Deixa eu ver. Agora eu fiquei. É porque eu tava tão preparado pra você ser primeiro. que eu agora... Não, vamos lá. A gente fecha do jeito que abriu. Né? Pronto. Boa. Eu acho que a lei tá aí. Ninguém vai, de um dia para o outro, num virar de chave, absorver todos os seus comandos. É uma construção, né? Mas para que essa construção ela realmente seja sólida, né, os materiais empregados nessa construção terão que ser bons. E bom, eu estou falando bom de quem planeja, de quem seleciona, de quem fiscaliza. Bom significa ser comprometido com o que está proposto. Bom significa estudar e conhecer o que o jogo pede da gente, o que exige da gente. Bom significa trazer o licitante para ser parceiro, ser nosso parceiro e não ser nosso rival. Afinal de contas, eu acho que quem ganha com tudo isso é a toda a sociedade. O planejador, o gestor público, o ordenador, fiscal e pregoeiro é um servidor público efetivo não na palavra da posse do concurso público, mas efetivo na assertiva da efetividade que ele tem que dar na contratação. Muito bom. Boa. Bom? Jamil, Não chora não, tá? Fiquei sem palavras, fiquei Ficou sem- emocionado. Eu falei que era pra ficar pra final. Bom, já que ele falou da administração pública, eu vou falar para o licitante. Nova lei de licitação vem trazendo aí oportunidades imensas. Agora, é claro, para que eu possa gozar dessas oportunidades, eu preciso entrar no processo de capacitação. Aí a gente tem a evolução, né? Como é que é aquele termo, Antônio, que era utilizado antes? Do representante comercial, a gente tem a evolução para quem? Para o consultor em licitação. Olha o profissionalismo que se dá. E esse profissionalismo é exigido tanto do fornecedor, quanto também da própria administração. Aí eu deixo a hashtag, lancei, né? Hashtag jogue como fornecedor, jogue como licitante. Essa é a ideia. Entenda a regra do jogo para que você possa fazer melhor uso da lei ao seu favor. Então esse é o recado que eu Isso teria. ficou bem assim, História, né? claro pra gente aqui, né? A questão do licitante também ser tão igual em conhecer a lei quanto a própria administração. Isso Tá foi- todo mundo perdido, na verdade, bem né, legal, gente? Tá né? todo mundo É, perdido. verdade. Administração, fornecedor, tá tudo no mesmo No bar. mesmo bar. Eu vou escrever mesmo sobre momento isso. hein? ímpar Ó, vou esse. escrever sobre isso. Me cita. Então, ó, eu quero agradecer também a oportunidade. Eu não posso ir embora sem antes dizer para vocês o quão relevante é o trabalho de vocês de popularizar a contratação pública. E é isso que vocês estão fazendo. Cada vez que vocês trazem para cá dessa forma descontraída e fácil e atraente, porque a gente tem que ser sedutor. Se a gente não seduzir o nosso espectador, ele não vai, né, abrir os ouvidos para nos ouvir. Então, essa forma de como vocês levam, né, eu nunca tinha visto, né, dessa forma, nunca vi. Eu acho muito bacana, né? E eu acho que a palavra e aí eu estava procurando uma palavra para o que vocês fazem, eu acho que é isso mesmo. Vocês popularizam a contratação pública. E isso todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que saber como é que funciona. muito obrigado. Ah. Muito obrigado mesmo. É legal, né, ter esse feedback, né? Boa, hein? Muito bom. Então, encerramos aqui o nosso especial da nova lei de licitações. Silvio, você pode encerrar pra gente naquela câmera ali, por gentileza? Mas é claro, é meu trabalho há mais de 70 anos, eu faço isso. Pessoal, foi um prazer recebê-los aqui. Jamil, Jander e Jamil, certo? Lançou a dupla. É a dupla mais famosa de Goiânia. JJ. JJ. Pessoal, essa foi a entrevista com eles.
pessoas de muito conhecimento. Esperamos vocês na próxima semana com uma próxima entrevista maravilhosa. Com o próprio Jamil. Pessoal. Com o próprio Jamil, com o próprio Jamil. Com o próprio Jamil, olha aí, ó. Com o Jamil. Quem será? Deixa pra lá. Bruno, só pra lembrar, esse aqui é a primeira vez do Jander, tá? Ah, é? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Não, eu já quero reclamar que eu quero voltar. Cara. Aí, ó. Ele gostou, apaixonou. Vamos falar de licitação sustentável, hein? Boa, por favor. Boa. Então é isso, pessoal. Muito boa essa entrevista. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Cara, foi muito bom, velho. Muito bom.